Olá pessoal da comunidade Tasker Super Brasil. Aqui quem fala é o Melo novamente. Bom, quem não conhece o Tasker Super Brasil, nós somos uma comunidade especializada neste aplicativo Tasker. Tasker é um aplicativo fantástico para Android que automatiza o seu dispositivo. Melo, como assim automatiza? Com ele você pode chegar em casa, por exemplo, e ligar o ar-condicionado da sua casa. Aliás, você pode remotamente mandar ligar o seu computador na sua casa. Nossa, tem muita coisa para fazer. Nós temos dezenas de vídeos no nosso canal no YouTube mostrando muitas possibilidades do Tasker. Bom, na descrição desse vídeo você encontrará links para os nossos canais de comunicação, nossas interfaces. Nos procure. Estamos sempre à disposição para ajudar todo mundo. 24/7, temos sempre alguém ajudando. Nós temos um grupo de instrutores, diretores. Nós temos uma equipe bem legal. Acho que você vai curtir. Bom, no nosso canal no Telegram, por exemplo, você vai encontrar projetos prontos para você importar para o seu Tasker, sem você ter que construir, não é? Muito divertido, muito fácil. Bom, hoje eu venho trazer uma videoaula bem complexa, bem difícil, esta é de nível bastante avançado. É um organizador de arquivos. Totalmente feito em Tasker, nem usa root, não usa plugins, não usa outros aplicativos, não usa nada. Apenas o bom e o velho Tasker. Esse organizador de arquivos, ele faz... Eu vou mostrar aqui rapidamente, olha que bacana que ele faz. Digamos que você tenha arquivos soltos, por exemplo aqui, pasta download. Eu tenho aqui um monte de arquivos soltos, não é? Torrent, GIF, Zip, SRT, tem música, tem JPEG. Eu também tenho uma outra pasta Download 2, cheio de arquivos aqui de Tasker, né? Tarefa, projeto. Muito bem, eu fiz um projeto que é esse organizador de arquivos que ele pega e organiza esses arquivos em subpastas. Então ele vai colocar o que é PDF dentro da pasta documentos, ele vai inventar a pasta documentos JPEG, PNG, GIF, ele vai colocar na pasta de imagens, tá bom? Vamos ver executando. E depois vamos aprender como ele funciona. A tarefa de entrada 1, ele agora está executando, vamos esperar um pouquinho. Total de arquivos organizados, 26. Que bonitinho, 26. Vamos olhar lá. Deixa eu atualizar aqui, atualizar. Lá. Ele cria subpastas, né? Apps, lá dentro vão arquivos de instalação de aplicativos, né? São APK. Documentos, imagens, legendas, sons. Ele deixa tudo organizadinho. A pasta Tasker tem subpastas com profiles, projects, tasks, zips. Isso na minha pasta download. Mas ele também fez na download 2. Vamos atualizar. Olha lá. Eu só tinha arquivos de Tasker na download 2. E você pode fazer isso para qualquer pasta que você queira. Tá bom? Para este projeto, vocês vão precisar de já bastante conhecimentos de algumas técnicas de Tasker, né? Variáveis, arrays, array push, laço for, list file, test file, perform task, parâmetros, retorno. Bom,
não dá para mostrar em detalhes e criar do zero este projeto, né? Foram horas de projeto e para ensinar, então, é mais horas ainda, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou aproveitar o projeto já existente, essa é a versão 2.5 dele, se eu não me engano. Acho que é a versão 2.5. Eu vou aproveitar e vou mostrar para vocês cada passo o que ele está fazendo, tá bom? E aí eu explico na prática esses métodos. Bom, o projeto consiste nisso: organizar arquivos em subpastas. O gatilho eu coloquei como 12 horas, a cada 12 horas, tá? Sem hora de início, sem hora de fim e a cada 12 horas de repetição. E o que ele faz? Ele faz a tarefa 1, a entrada. Como são muitas tarefas, muita coisa para ser feita, eu dividi em tasks, em várias tasks. A de entrada é onde começa tudo. Eu criei um help aqui para vocês poderem ter, depois importando esse projeto, que vai estar disponível lá no nosso canal no Telegram, vocês vão poder entender aqui, ó, objetivo: organizar arquivos soltos e misturados de uma pasta de origem em uma pasta de destino, com subpastas nomeadas de acordo com os tipos de arquivos mais comuns. JPEG, GIF vai para uma subpasta chamada imagens, tá? Você pode configurar a seu gosto. Eu aqui utilizei as pastas download e download 2. Você provavelmente não tem a download 2, coloque a sua pasta de preferência. Você pode botar várias pastas de origem e várias pastas de destino, tá? Mas tem que ser no mesmo número, né? Mesmo que sejam a mesma. Vou te dar um exemplo. Você quer organizar sua pasta download nela mesma. Então a origem é download e a destino é download, né? Você está organizando dela para ela mesma. Perfeito. Maravilha. Uma origem, um destino. Você quer organizar a download e a WhatsApp mídia fotos, tá? São duas origens. Você quer organizar e colocar todas na download como destino. Você vai no destino e põe 2 vezes a download, tá bom? 2 origens, 2 destinos. Aqui nesse help eu explico esses pormenores. Aqui embaixo tem um changelog, eu ainda tenho que botar aqui a 2.5. Não teve muita diferença não, na verdade eu só limpei. Muito bem, voltamos à questão. Ele executa a entrada 1. Tá? Entrada, tá aqui, entrada. Poxa, Melo, que moleza, é só isso? É só isso. A tarefa 1, entrada, ela manda executar algumas tarefas filho. É o perform task, tá? Perform task, fica aqui, adicionar, task, perform task. Deixa eu cancelar porque eu já tenho pronto ali. Perform task. Ele manda executar a tarefa 2 de subpastas e extensões. Vamos olhar. Nome, tarefa 2, subpastas e extensões. Você pode procurar as suas tarefas existentes aqui. Ele aumenta a prioridade dessa tarefa filho. Vai ser uma tarefa filho, não é? Então ele tem que aumentar essa prioridade. Isso significa o seguinte: olha, vai lá, executa a tarefa filho com mais prioridade do que eu mesmo. Ou seja, termine a filho para depois voltar para mim. Não vamos misturar as coisas. Vá lá, dê alta prioridade para filho, termine com ela e volte para mim. Volte para o pai, para a tarefa pai, que é a tarefa 1. Muito bem, eu não enviei parâmetros, ou seja, eu não enviei variáveis para essa tarefa filho, mas eu quero receber uma variável de valor, um valor de variável dela. Eu quero receber esta variável aqui, que na verdade é uma array. É um conjunto de variáveis. Eu vou explicar o que é array
logo em seguida. Vamos lá, vamos olhar a Perform Task 2, a 2. Subpastas e extensões. Em subpastas e extensões, é aqui que eu indico quais são os nomes das subpastas, né? Lembrando aqui no meu gerenciador de arquivos, aqui ó, os nomes das subpastas que ele inventou. Ele inventou a partir dessa tarefa 2 ali. Apps, documentos, imagens e etc e tal. Vamos entrar aqui em imagens. Por exemplo, em imagens eu tenho PNG, JPEG, GIF. O Tasker tem que saber isso. Tem que saber que na pasta imagens, né, na subpasta imagens, vão arquivos do tipo PNG, JPEG, GIF, PSD, etc e tal. E é aqui, ó, imagens. Array push. Vamos explicar o array push. Mas está aqui, ó, subpasta imagens. E a subpasta precisa ser sempre maiúscula, porque depois, no projeto, eu vou mandar o Tasker procurar por subpastas, sempre procurando por letra maiúscula. Então, quando ele encontrar a primeira letra maiúscula, ele vai tratar isso como uma subpasta, ele vai criar subpasta. E depois, as extensões. Agora vamos falar de array e array push. Melo, o que é array? Bom, para saber o que é array, eu já repeti isso várias vezes, para saber o que é array, você primeiro tem que saber o que é uma variável. O que é uma variável? Variável é um apelido, é um rótulo. Eu já dei aula de variável, é a videoaula 13. Procure aí no YouTube, videoaula 13, aula de variáveis. É dividida em 3 capítulos, variáveis e suas operações. Mas vamos lá. Variável é um rótulo, é um apelido para uma informação. Outro dia o colega Douglas Toffoli, ele fez uma alusão, uma comparação da seguinte forma: variável é uma gaveta. É uma gaveta onde você coloca um objeto lá dentro, uma informação lá dentro. A variável guarda uma informação lá dentro. Então, imagine seu armário cheio de gavetas e cada gaveta tem uma informação dentro. E isso é importante, variável só guarda uma informação. Vou repetir, variável só guarda uma informação. Pode ser pequena, pode ser imensa, mas é uma. Para programação, é uma. Pode ser uma letra ou pode ser um texto, mas é uma informação. Tá? Variável é uma gaveta onde você guarda uma informação. Melo, então o que é uma array? Bom, array é um conjunto de gavetas. Vamos a um exemplo prático das gavetinhas. Você tem lá o seu armário com as gavetinhas e na primeira gaveta você coloca um relógio Rolex. Na segunda gaveta você coloca um relógio Patek Philippe. Na terceira gaveta o orçamento caiu um pouquinho e você colocou um relógio Casio. Array é o conjunto de gavetas de relógios. Então a array vai se chamar relógios. A gaveta 1 vai se chamar relógios 1, que lá dentro vai estar o Rolex. A gaveta 2 vai se chamar relógios 2, que lá dentro vai estar a informação Patek Philippe. E na gaveta 3, relógios 3. E lá dentro vai estar o relógio Casio mais humilde. A array vai se chamar relógios. Sem número. Relógios. É o conjunto de variáveis. Tá bom? Beleza. Array push, ele empurra valores dentro de uma variável. Melo, como assim empurra? É pelo seguinte, eu estou dizendo aqui para o Tasker para colocar estes valores aqui, estas informações separadas por vírgulas, ponto de atenção aqui, ó, vírgulas, são as vírgulas que separam as gavetinhas. Então, na primeira gavetinha vai ter imagens, a palavra imagens. Na segunda gavetinha vai ter a palavra JPG, e etc, etc, etc. E qual o nome do conjunto de gavetinhas? É este nome aqui. Array, subpastas, extensões. Tá? Eu que nomeei. A gente procura sempre nomear as variáveis e as arrays da melhor maneira, mais representativa possível. Tá bom?
Melo, e que posição maluca é esta? Não é nada demais. É porque assim, quando a gente cria arrays, quando a gente coloca valores dentro de uma array usando push, empurrar, o Tasker pergunta, tá bom, eu vou empurrar esses valores em qual posição? Na gaveta 1? Na gaveta 2? Na gaveta 3? Em qual posição? E aqui eu estou indicando para ele colocar na 999.999. Na verdade, ele vai colocar na última que estiver em branco. E neste momento, a que está em branco é a 1, né? Ainda não usei essa array. Então, a gaveta 1 provavelmente vai ter imagens. Muito bem, o fill spaces é para preencher espaços vazios, para não ter gavetas vazias. Label é só um rótulozinho para eu enxergar ali na minha lista de ações. Ah, só tem um detalhe, esta é a quarta ação, então já teve gavetas antes. Essa não será a gaveta 1 não, tá? Essa não será a variável 1. Vamos para a primeira aqui, essa aqui, ó. Esta será a gaveta 1, apps. E em seguida na gaveta 2, apk. A vírgula separa as gavetinhas, separa os itens da array. A mesma array, ó, subpastas e extensões, na última posição disponível. E ele faz isso para essa lista todinha aqui, tá? Eu que inventei essa lista para criar uma pasta chamada apps e que lá dentro guarde apk. Para criar uma pasta chamada documentos e que lá dentro guarde isso tudo aqui, docx, pdf e reticências. PowerPoint, imagens, legendas de filmes, né? Então vai ter uma pasta chamada legendas, lá dentro vai guardar arquivos srt, sub, sbv, etc, etc, etc. Tá bom? Muito bem, ele faz isso para sons, faz isso para Tasker e para subpastas em Tasker. A pasta Tasker não vai ter nenhuma extensão lá dentro. E aí, as subpastas, por exemplo, Tasker, subpasta Profiles. Tasker / Profiles, não tem vírgula aqui dentro. É uma informação só. Aí sim vem a vírgula. prf.xml, que é um tipo de arquivo para Tasker, né? Um profile, prf, profile. E aí ele zipado, e etc e tal. Você pode criar subpastas dentro de subpastas. Torrents, vídeos, olha aqui, ó. Vídeos, um monte de tipo de arquivo de vídeo, ó. A pasta vídeos vai guardar MPEG, MPEG, M2V, M4V, 3GP, MP4, AVI, WMV, RMVB, um monte de tipos de extensões de arquivos de vídeo. E por aí vai, zip, tá? Você pode criar no seu gosto, tá bom? Muito bem. Mas deixa eu explicar isso aqui que é importante. O return. Lembra lá na tarefa 1, a de entrada, que eu falei que este é o pai, a tarefa de entrada, que está chamando um filho aqui, uma tarefa filho. E ele aumentou a prioridade, ele não enviou nenhuma variável para o filho, mas ele quer receber do filho uma variável. Aquela, a array de subpastas e extensões. Vamos voltar lá. 2, está aqui. E o filho tem que colocar um return nele. Aí sim ele envia para o pai. O pai está esperando receber. O filho tem que enviar, que é o return. Melo, como adiciona um return? Você vem aqui, adicionar task, return. E aí coloca aqui a variável que você quer enviar para o pai. Deixa eu cancelar, porque eu já possuo, está aqui. Muito bem. Quando ele envia, ele tem que enviar a array. E a array, como eu falei para você, a array é o conjunto de gavetas. A array não tem número, né? Relógio zoom é a gaveta número 1, onde está o Rolex. Tá bom, mas a array relógios, a array é relógios sem número. E quando a gente quer falar da array, a gente coloca, abre parênteses, fecha parênteses. Então, com isso, este filho está enviando um array para o pai. Mas quando o pai recebe, vamos lá. Tá aqui. Quando o pai recebe, ele recebe como se fosse um texto simples, de uma variável simples, e não de um array. Por isso que aqui não tem parênteses.
tá? Presta atenção nesses pequenos detalhes do Tasker. Quando o pai recebe, você não coloca parênteses aqui, tá? Ele vai receber como uma variável só. Ele vai juntar tudo numa coisa só. Ah, Melo, e as vírgulas não separam as gavetas? Pois é, separam. Mas esse texto vai vir como se fosse um texto cheio de vírgulas e não separadores de variáveis. Vai ser uma única variável contendo aquele monte de texto lá do array push, com aquele monte de vírgula, com aquele monte de extensão numa só frase. Tá bom? Muito bem. Ele executou a tarefa filho de subpastas e extensões. E para que ele executou isso? Porque ele precisava saber esta variável da array de subpastas e extensões. Ele precisa saber quais subpastas ele vai criar, quais extensões ele vai colocar dentro dessas subpastas. Beleza? Muito bem. Ele vai executar também a de pastas de origem e depois vai executar a tarefa de mover. Vamos dar uma olhada nas subpastas de origem. Aliás, sabe o que é bacana? Vamos olhar a mover. A mover é a maior. Vamos lá, vamos nela. Não olhem para isso, não olhem para isso, isso tudo é só para confundir. Vamos lá, aqui. Aqui está o coração do projeto. Copy e delete. Copiar e deletar. Muito bem. O Tasker aqui vai copiar arquivinho por arquivinho da origem e colar no destino. E depois vai deletar da origem. Ele não usa o comando move, porque move não move para cartão externo. Tá? Então aí esse projeto não permitiria você copiar de uma origem do cartão interno para um destino de cartão externo. Então eu não usei o move, eu usei o copiar. Então ele primeiro copia, pode ser para o cartão externo, e depois ele deleta da origem. Só que para fazer isto, ele tem que saber o que ele vai copiar, correto? Ele tem que saber cada arquivinho que tem dentro da pasta de origem. E depois jogar na destino. Vamos abrir o copy. A origem, from, e o destino. E como ele vai saber qual é a origem e qual é o destino? Ah, agora sim. Usando a tarefa de pastas de origem e a tarefa de pastas de destino. Vamos voltar lá para a entrada. A gente tinha feito as subpastas e extensões. E aí ele manda fazer as pastas de origem. Ó. Execute a tarefa filho, pastas de origem, aumente a prioridade e me traga esta informação lá da pastas de origem. Me traga esta informação dessa tarefa filho. É a array pastas de origem. Vamos olhar a pastas de origem. É pequenininha, ela tem só o array push e o return. Ela cria aqui uma array chamada array pastas de origem. Tá? Na primeira posição, aqui tanto faz, e ela coloca os seguintes pastas aí dentro da array, a download e a download 2. Bom, no meu celular eu tenho a download e a download 2. Se você não tiver, coloque outra pasta que você queira, ou não coloque. Você pode ter só uma origem e um só destino. Ou você pode ter 10 origens e 10 destinos. Fica a seu critério. Eu uso a pasta download 2. Eu tenho no meu aparelho a pasta download 2. Beleza. Ele vai salvar uma array. Na primeira gavetinha vai ter download. Na segunda gavetinha vai ter download 2. Tá bom? Nesta array pastas de origem. E aí ele dá o return. Ele manda para o pai, quem chamou ele manda esta array de pastas de origem. E o pai foi a 01, a de entrada, que foi essa aqui, pastas de origem. E ele recebe aqui no return value variable, array de pastas de origem. Aqui não vai parênteses, lembrando, já falei sobre isto. Vamos lá. Também tem a array de pastas de destino, mas isso só é executado pela mover. Quer ver? Vamos de novo aqui na entrada. Ele fez a pasta de origem. Muito bem. Então, ele
vamos de novo, ele recebeu as subpastas e extensões, ele recebeu a array de pastas de origem, e aí ele mandou executar mover, informando a array de subpastas e extensões e a array de pastas de origem. Como assim, Melo? É assim, quando você executa o perform task, você tem a opção de informar para esta tarefa filho, no máximo 2 variáveis, que é o parâmetro 1 e o parâmetro 2. Perceba que não tem parênteses aqui, porque é variável mesmo. Ele vai enviar como se fosse uma única informação, como se fosse uma frase cheia de vírgulas, tá bom? Ele vai enviar estas arrays em formato de variáveis na parâmetro 1 e na parâmetro 2. Então ele vai executar a mover, informando para mover estas 2 variáveis. Vai dar para a tarefa filho estas 2 variáveis. E ele espera receber da filho esta variável aqui. Depois vamos falar sobre ela. Ela mostra a quantidade de arquivos movidos, porque quando ele move, ele mostra aqui quantos arquivos foram movidos, 26. Ele faz essa contagem com esta variável aqui. Bom, voltando. Vamos para mover. Muito bem. Na tarefa mover, vamos falar de tudo. Ah, que beleza. Vamos lá. São só 3.